Agora, horário reservado à tribuna livre. Já convido o doutor Luiz Carlos de Oliveira, delegado titular da Delegacia Móvel, para que faça parte da mesa conosco. Conforme requerimento 0760029, de autoria do vereador Tito Zeglin, o horário da tribuna livre está destinado ao senhor Luiz Carlos de Oliveira, delegado titular da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos, a DEMAF, que discorrerá sobre o tema Violência nos Estádios de Futebol. Convidamos o vereador Tito Zeglin para que faça a saudação oficial da Casa. Acompanha o delegado, o Carlos de Oliveira da Velha Neto e também o Juliano Valério. Estão aqui acompanhando o delegado Luiz Carlos de Oliveira. Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, nos últimos meses, Curitiba vem acompanhando uma escalada preocupante no número de casos de brigas envolvendo torcidas organizadas de futebol. Algo que definitivamente não condiz com a imagem da cidade e com o comportamento ordeiro e pacífico da maioria esmagadora da nossa população. Sem qualquer paixão clubística. A bem da verdade, já tivemos episódios recentes envolvendo torcedores dos 3 clubes profissionais da nossa cidade, Curitiba, Atlético e Paraná Clube. Além, até mesmo, o nosso querido futebol amador não passou ileso e entrou para as estatísticas da violência, conforme cito notícias somente deste ano de 2022. Por exemplo, Atletiba é paralisado após briga de torcidas no Couto Pereira, 16 de fevereiro de 22. Torcidas do Paraná Clube e Curitiba brigam em torno da Vila Capanema, 20 de fevereiro de 2022. Briga entre torcidas do Curitiba e do Palmeiras deixa um jovem gravemente ferido. Lamentável. Torcedor do Palmeiras, de 25 anos, veio a óbito um dia após o confronto entre torcedores. 3 pessoas ficam feridas após briga entre torcidas de times de futebol amador de Curitiba. Confusão registrada no fim da tarde de 30 de julho, jogo entre Santa Quitéria e Fortaleza. Veículos também foram danificados no dia 30 de julho de 22. Morte de torcedor do Paraná Clube, do nosso estimado Mauro Machado Urbim. Atlético e Flamengo têm brigas dentro e fora da arena, 18 de agosto de 2022. Infelizmente, tivemos óbitos registrados, além do impacto negativo, afastando famílias dos estádios, sobretudo mulheres e crianças. Se não bastasse o reflexo direto nas praças esportivas, fora delas, os casos de vandalismo também chamam a atenção, levando em consideração apenas as instalações e equipamentos do transporte coletivo, dados da URBS, que apontam um crescimento em torno de 30% entre abril de 2021 a abril de 2022, com prejuízo estimado em R$2 milhões. Com base neste retrato recente, agradeço ao delegado Luiz Carlos de Oliveira por atender o nosso convite e, claro, foi referendado por todos os vereadores da Casa para participar desta tribuna livre nesta quarta-feira para falar sobre violência nos estádios. Junto de sua equipe, a DEMAF, Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos, o Dr. Luiz Carlos de Oliveira vem fazendo um importante trabalho na busca pelo combate à violência, com o objetivo de assegurar que os cidadãos de bem, estes sim, tenham livre acesso às nossas praças esportivas. Com esta introdução, senhor presidente, eu passo a palavra para o doutor Luiz Carlos, conforme vossa autorização, para que ele possa discorrer sobre estes assuntos tão importantes nesta tribuna livre desta quarta-feira. Quero te agradecer, Luiz Carlos, por você estar sempre presente. Continua fazendo um excelente trabalho pelo nosso Estado, pela nossa cidade.
uma pessoa que eu conheço muito tempo, muitos anos, alguns anos, e sempre vi em você uma pessoa de qualidade. E muito me honra fazer este convite, referendado pelos demais vereadores, para que o senhor estivesse aqui hoje nesta Câmara Municipal de Curitiba. Agora parece que está tudo tranquilo, mas sabemos que depois da tempestade vem a bonança e vice-versa. Então, vamos nos precaver. É melhor uma precaução do que depois nós chorarmos aí em cima dos acontecimentos. Muito obrigado. Senhor presidente, está com a palavra Vossa Excelência. Com a palavra, então, na nossa tribuna livre, doutor Luiz Carlos Oliveira, para o seu pronunciamento. Muito bom dia, presidente Tico Kuzma, vereador Tito Zeglin, minha querida amiga Flávia Francischini, cujo marido é um dos maiores delegados que eu conheço da Polícia Federal, Fernando, um abraço a todos, na ocasião que eu cumprimento todos os vereadores e todos os funcionários desta casa. Confesso que, quando recebi esse convite, fiquei muito emocionado e também com uma vontade imensa de estar junto com os senhores, porque temos enfrentado ao longo desse período que estamos na Delegacia Móvel de Futebol e Evento, verdadeiras barbáries que os senhores têm acompanhado através da mídia. E não é mais permitido que nós tenhamos fatos lamentáveis como esses que têm acontecido. A sociedade sofre uma metamorfose. Não existe nenhum espaço para intolerância, quer que seja intolerância esportiva, intolerância de gênero, intolerância de raça, intolerância de religião e outras mais. Já não existe espaço. E nós precisamos mostrar a essa sociedade que nós acreditávamos que fomos acometidos por uma pandemia e que, posterior a esta pandemia, que ainda circula por aí, diga-se de passagem, nós teríamos uma sociedade melhor. E a opinião do homem policial, nós vimos, estamos sentindo que as pessoas, depois dessa pandemia, vieram piores, vieram mais violentas, os torcedores com disposição de brigas, de guerra, porque antigamente nós tínhamos adversário, hoje eles se enfrentam como inimigo, e lamentavelmente isso vem acontecendo no dia a dia. E nós, que somos policiais, temos por obrigação de servir e proteger. E quando nós falamos em proteger, é que uma mãe não tenha que ver o seu filho num caixão num dia depois do jogo, como muitas vezes acontece. Tenho que falar também que nós tivemos fatos que aqui foram narrados, vereador Tito Zeglin, que um torcedor faleceu num jogo do Coritiba com o Palmeiras, realmente ele faleceu. Nós tivemos a oportunidade de estarmos junto no hospital, quando ele ainda estava vivo, conversando com a médica, e a médica estava telefonando para a sua mãe, e ela dizendo que ele tinha um problema de glicemia, de diabetes, e que ele já tinha tido problemas anteriores a respeito disso. E nós tivemos a oportunidade de ver o laudo. Pedi para fotografar, a médica pediu que nós mandássemos um ofício e assim nós o fizemos. Mas eu vi o laudo dessa médica e vi que não existia ruptura de órgãos, não existia hematoma. Então, a coragem de chegar e falar que o torcedor morreu de morte natural não era aquela que a mídia queria, porque todo o tempo ela ficou ligando para o hospital para saber a causa-morte. E o hospital, depois de tanto receber ligações, então emite uma nota dizendo que efetivamente o torcedor tinha morrido de hiperglicemia. Não tivemos uma única ligação para falar, delegado, o senhor estava certo, mas recebemos outras tantas antes da notícia,
de saber qual era a causa-morte daquele torcedor. E, lamentavelmente, ele veio a óbito por uma doença. Ele já veio de São Paulo consumindo drogas e ingerindo bebida. Na hora do confronto, o pico de diabetes foi lá em cima e ele veio a óbito no dia seguinte. Foi lamentável. Tivemos um caso recente, onde um torcedor, líder da torcida, Mauro Urbem, nosso amigo, presidente, que sempre nos auxiliou, sempre trouxe torcedores, transgressores quando nós precisávamos, porque ele era o líder da torcida e era a ele que nós recorríamos quando precisávamos identificar algum desses torcedores. E ele nunca deixou de nos atender, trazendo lá os torcedores, principalmente na invasão do Paraná, presidente Tico Kuzma, onde lá tiveram alguns torcedores e tal, e ele nos ajudou a identificar e trouxe esses torcedores. E lamentamos muito a sua morte. E quero falar uma coisa para os senhores: nenhum policial, eu não tenho procuração da Polícia Militar, mas nenhum policial sai de casa para o seu turno de trabalho com intenção de matar. Nenhum. Agora, existem situações dentro de um inquérito policial que vai ser conotado a motivação desses torcedores se dirigindo para a portaria do estádio. Por que que eles foram para lá? Então eu vou tentar sintetizar. Foram para lá porque houve uma notícia fake, que na minha época era boato, mas hoje é notícia fake, que iriam arrancar a faixa da torcida que estava na torcida visitante, a faixa da torcida do Paraná, a Fúria. Não tinha nenhuma procedência. Nós estávamos na torcida porque o estádio estava lotado, nós estávamos na torcida visitante. E os torcedores que estavam fora do estádio, querendo ingressar, já não existia mais ingresso. Quando esse presidente sai acompanhado de 5, 6 outros torcedores, esses outros torcedores do lado de fora vêm e o acompanham no intuito de ingressar dentro do estádio, que não era a pretensão daquele presidente, nem daqueles outros torcedores. E ali vieram em aproximadamente 30 torcedores. O Cavalariano recebe uma notícia dentro do estádio que os torcedores estavam se dirigindo para a porta dos visitantes e ali iam invadir a torcida. Ora, os cavalarianos se perfilaram e evitaram. Eles não têm, o conhecimento que eles tiveram foi de uma invasão. Lamentavelmente, aconteceu um fato de um torcedor, o presidente Mauro, lamentando, veio a cair e o cavalo realmente pisou no rosto desse torcedor. Nós não somos médicos, não sei a causa-morte, mas não podemos negar que houve esse fato. Agora, cada um dos senhores, o policial queria passar por cima de torcedor? De maneira nenhuma. Se ele tinha possibilidade ou não de recuar, só o cavalariano é que pode falar, porque eu não tenho essa característica para falar sobre isso, essa doutrina. Eu não sou cavalariano, muito pelo contrário, sou metropolitano e nunca andei de cavalo. Se ele pisou em coisa mole ou coisa dura, o fato é que o cara caiu e o cavalo pisou. Desculpe falar o cara, o presidente. E isso é um fato que nós lamentamos muito. Não pense que nós, quando existe um fato como esse, achamos que é uma coisa normal. Não, não é uma coisa normal. Nós temos aí encontrado dificuldade muito grande entre torcedores que se degladeiam e na torcida, em vez de assistirem os jogos, ficam xingando e mostrando o dedo indicador para a torcida adversária. Nós lamentamos muito isso, porque isso é questão de educação também. São crianças de 13, 14 anos que o meu policial, aqui presente, foi lá
falar, olha, não faça isso. E a criança, o adolescente falou um monte de coisa e palavrão para o policial. Então nós temos que lamentar tudo isso que vem acontecendo, os torcedores que vêm com bebidas. A bebida, eles ficam bebendo o dia inteiro. Não é a bebida dentro do estádio que traz o transtorno, mas em volta do estádio já tem ali aqueles ambulantes que compete a nós e aos senhores desta casa combater esses ambulantes, porque ali bares nas imediações que ficam vendendo bebida o tempo todo e os torcedores ficam ali bebendo todo o tempo. Na hora do jogo ele está como? Bêbado. Não existe outra alternativa. O cara passa todo o tempo bebendo, ele vai estar bêbado. E aí ele joga o copo de cerveja na hora do gol. Na frente tem a família assistindo o jogo. Está feita a confusão. Nós cansamos de ver idosos tendo transtorno com torcedores que atiraram cerveja. Isso da torcida local. Imagine a torcida adversária, porque na torcida local o clube perde o mando de campo se nós não identificamos o torcedor e fazemos o termo circunstanciado. Então, tudo isso traz um transtorno muito grande. Essa bebida que eles ficam o tempo todo vai ocasionar o que nós temos visto aí. Vamos só a culpa da bebida? Não é só a culpa da bebida. As torcidas organizadas hoje compostas por, vamos falar, torcedores entre aspas, nós temos marginais travestidos de torcedores ingressando nas torcidas organizadas. E nós temos que combater isso, porque se a torcida organizada também não der um basta nessa violência, compete a nós todos, inclusive os senhores desta casa, caçarmos o CNPJ dessa torcida que movimenta muito dinheiro. Essas torcidas organizadas, os senhores não têm conhecimento o quanto de dinheiro que eles conseguem arrecadar. E ali ingressa o traficante, o ladrão, o sequestrador, o baderneiro. E nós, que estamos à frente de uma delegacia, não temos a capacidade de educar ninguém. Temos os nossos filhos, os nossos netos, e temos que dar exemplo para eles. Mas como dar o exemplo se eu não posso levar o meu filho no estádio? Não posso levar o meu neto no estádio? Onde nós vemos lá a barbárie, a intolerância. Um clube não permite que o outro vista a camisa no restaurante. Nós tivemos aqui recentemente, no jogo aí do Flamengo, uma briga no Au-Au. Não estou fazendo propaganda nenhuma, mas está ali a briga, está filmada. Ontem, torcedores em Pinhais, São José dos Pinhais, se degladiando, atirando fogos, pedaços de madeira. Como é que a polícia, em menor quantidade, vai fazer esse trabalho? Campeonato amador, está ali o vereador, presidente de clube. Nós tivemos uma verdadeira barbárie. Nós não temos efetivo, a polícia não tem efetivo suficiente para estar em todos os estádios de futebol e locais de jogos. A guarda municipal, que poderia ser utilizada, lamentavelmente, andaram trazendo notícias que não têm o poder de polícia. Como fazer, então? Um jogo de futebol, o árbitro, ele tem que se sentir seguro para iniciar uma partida de futebol. Se ele não se sentir seguro, ele não pode começar o jogo. Mas o campeonato amador requer, e o profissional também requer, que nós tenhamos a realização da partida. Muitas vezes o árbitro é até coagido, começa logo, e o jogo começa e depois é deflagrado uma briga generalizada. Tivemos com o vereador Marcelo Facchiner uma audiência pública. Estivemos juntos na OAB, vários advogados,
emitiram sua opinião, torcedores. Alguns falavam que o romantismo do futebol não permitia a torcida única. Quando nós falamos em torcida única, não é para que nós nos isentemos de problemas e de trabalho, mas é para que dentro do estádio não ocorra as barbáries que vêm ocorrendo. Vereador Fachnelo é testemunha das coisas que estão acontecendo. Tem sempre acompanhado os eventos esportivos. E nós também temos acompanhado. Nós também temos acompanhado. E quando nós temos fora do estádio outras brigas, nós temos um serviço de inteligência. A Polícia Militar tem um serviço de inteligência. Porém, nós não somos onipotentes, nós não conseguimos estar em todos os locais possíveis de confronto. E eles acontecem. Não propriamente dito dentro aqui de Curitiba, mas na periferia, naqueles subcomandos que eles têm e que são praticados por pessoas que foram retiradas da torcida e abriram uma outra torcida paralela, composta normalmente de bandidos, de marginais. E aí vão, depedram ônibus, terminais, tubos. A Guarda Municipal hoje, manetada, não tem mais poder de polícia. A PM envolvida na proteção. A Polícia Civil querendo identificar depois dos fatos acontecidos. Ora, senhores, isso é chovendo molhado. Nós precisamos de medida de leis, de legislação. Quando nós chegamos na DEMAF, eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Reynolds Stephanie Júnior para propor uma lei de intolerância num todo, para que esse torcedor que vai no aeroporto xingar e bater em jogador, ameaçar a família de jogador, ele seja responsabilizado e preso. Não feito um termo circunstanciado onde ele entra por uma porta e sai pela outra. Não, ele tem que ser preso. Lamentavelmente, o ser humano, ele reage dessa forma. Tem que restringir a liberdade. E essa liberdade, que for restrita, 95% é de bandido. E 5% daqueles que têm propensão. Lamentavelmente é isso. Eu trouxe algumas transparências, pediria ao Juliano que viesse até aqui e desse aqui uma sequência ali no... eu já até falei demais, eu peço desculpa. Pode passar a criação da DEMAF. Eu quero que venha ali para o governador Ratinho, junto o que nós fazemos em termos de feiras, eventos no interior, isso é o trabalho da DEMAF. Estamos ali, velhinho, feiras, vamos para frente, nas torcidas. Aí, olha só a barbárie, olha torcedores vindo em tubos, brigando, olha aquele torcedor no chão. Olha que covardia, só tem coragem porque estão em mais do que dois. Porque quando eles estão em dois, eles são mansinhos, são covardes. Olha o outro no chão dando paulada Olha ali. Isso não é a barbárie? Podemos deixar que isso aconteça na nossa cidade? E a mãe daquele rapaz vendo uma cena como essa? Olha essa briga. Quero falar para os senhores que esse rapaz que está sendo agredido é excepcional. Chega! Olha ali, ó. Olha quantos batendo no rapaz. Olha, tirando a camisa para servir de troféu. Tá ali, ó. Aquele que está correndo com a faca é um advogado. Aquele ali, olha como é que ficou. Nos tubos, racismo,
bem um tema atual, quando nós falamos de intolerância. Olha a invasão do jogo do Paraná. Olha lá, torcedor batendo no jogador. Nesse jogo específico, o falecido Mauro Urbi nos ajudou em muito. Lamento muito, presidente. Muito mesmo. Olha lá. Olha, torcedor, o jogador brigando com o torcedor. Correndo para o vestiário com medo. Olha, árbitro. É lamentável que nós tenhamos essas cenas. Olha o jogo, Coritiba e Atlético. Sintam ali. Houve algum erro? Houve erro? Houve erro. Claro que houve. Briga na Marechal Deodoro. Vejam, senhores, uma das ruas centrais de Curitiba, de maior movimento durante o dia. No trabalhador, gente. Veja aí pedras, foguetes. Olha lá, batendo no torcedor de uma maneira brutal. Olha as bombas. E eles não têm medo, porque estão em muitos. Olha aí, ó. Esse é Palmeiras, Curitiba e Palmeiras. Olha aí essa briga. Cuidado que não fica muito na janela. Lamentável, uma briga de logística. Falha de torcida, falha da polícia. Olha os policiais militares ali. Em menor número, olha como eles estão sendo recebidos pelos torcedores. Olha os torcedores divididos com um tapume. Olha. Pode tirar aí agora. Lamentavelmente, esses fatos que nós passamos, temos alguns outros, mas eu vou deixar em suspense, porque lamentavelmente isso nos traz um transtorno muito grande. Temos vergonha de ter visto estas cenas e também temos o dever de tentar minimizar esses problemas num todo, porque não é permissível que uma mãe veja o seu filho sair de casa e ele volta no caixão. Isso não tem como fazê-lo. Não existe isso. Quero agradecer essa oportunidade. Estou aberto a toda e qualquer pergunta e questionamento dos senhores. Presidente Tico Kuzma, Tito Zeglin, Ney Leprevot, Alexandre Leprevot, desculpa, é que nós somos amigos da família e acabo fazendo essa ligação, mas um prazer muito grande, já tivemos juntos em outras oportunidades e quero parabenizá-lo também. Então, pessoal, muito obrigado, já expirou meu tempo. Convidamos o Dr. Luiz Carlos Oliveira para que fique conosco à mesa para passarmos aos questionamentos e saudações dos vereadores. Temos 2 blocos de vereadores, cada bloco, Dr. Luiz Carlos será com 3 vereadores e encerrado os 2 blocos, nós passaremos a ordem do dia. Já agradeço a presença do Célio Costa Áquila, da Associação Luso Brasileira de Capoeira, está aqui para acompanhar um projeto da vereadora Indiara, que será votado na sequência. Muito obrigado pela presença aqui. Então, o primeiro bloco, temos vereador Alexandre Leprevot, vereador Leônidas Dias e vereador Sidney Toaldo. 1 minuto e 30. Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar ao doutor Luiz Carlos de Oliveira e a sua equipe. Quero dizer que eu sou muito próximo do segmento de eventos e
Depois que o Dr. Luiz Carlos começou a atuar com a DEMAF, o cenário dos eventos foram outros, porque a DEMAF atua com competência, com seriedade, faz um trabalho espetacular e hoje, sem dúvida nenhuma, acrescenta muito para a segurança daqueles que frequentam os eventos. Mas relacionado aos jogos de futebol, que realmente eu cheguei até a me emocionar, porque eu frequento com meu filho o estádio de futebol, e quando a gente vê essas barbáries aí, a gente fica extremamente decepcionado e temos que trabalhar para acabar com isso urgentemente. São duas perguntas que eu vou tentar fazer, Dr. Luiz Carlos. Nós temos percebido que nos eventos um grande aliado tem sido o monitoramento, né? Teria alguma forma de nós evoluirmos e se seria efetivo de uma espécie de um monitoramento ao redor dos estádios, porque realmente o efetivo da Polícia Militar não dá conta, né? Seria um aliado significativo o monitoramento dessas pessoas, a filmagem, para que a gente possa identificar o máximo de imagens ruins, como essa que a gente viu aqui possível, para que a gente possa punir esses bandidos. E outra pergunta que eu queria fazer uma lei multando severamente... 30 segundos, vereador. Uma lei multando severamente quem for pego brigando no município de Curitiba, seria aplicável essa lei? A gente conseguiria botar em prática? Então são essas duas perguntas para que a gente possa colaborar aí no futuro. Obrigado. Próximo vereador Leônidas Dias. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de saudar o nosso decano aqui, o vereador Tito Zeglin, pelo convite ao delegado Luiz Carlos de Oliveira, saudando a toda a sua equipe. Eu que tive pela grata satisfação de muitos anos atuar como diretor na Federação Paranaense de Futebol, em atividades pela própria CBF e até mesmo pela Comembol, a gente foi bastante próximo, tanto da organização, da construção desses eventos, bem como com a participação esportiva no dia a dia, tanto no futebol amador como no futebol profissional. E, inclusive, como o doutor aqui bem citava, infelizmente não é um caso isolado do futebol profissional, tem sido recorrente também nos bairros do nosso futebol amador, que é o futebol amador talvez o mais forte, mais bem estruturado em todo o nosso país. Até a título de informação, de abril de 2021 até abril de 2022, só os cofres públicos da Prefeitura de Curitiba, na URBS, foram mais de R$2 milhões que foram feitos em reparos, estações tubos, ônibus, entre outras ações, vereador Alexandre, que partiram do quebra-quebra que foi feito dentro dessas unidades, inclusive, na grande maioria delas, nos terminais, o que não faz uma relação direta com a participação das torcidas dentro dos próprios estádios. Então, é importante até aqui que eu queria que o senhor pudesse relatar como funciona a condição da relação da DEMAF com a organização das torcidas organizadas, né, esta ação preventiva que é realizada dentro dessas condições, e realmente como, de maneira efetiva, acho que corrobora com a primeira pergunta, esta Câmara Municipal poderia colaborar 30 segundos, vereador. Com questão de projetos de lei que fossem resultados e garantias de ações mais seguras, não só dentro dos estádios como fora, porque eu vejo dentro dos estádios a condição da Força Militar buscar de maneira rápida impedir essas ações, e fora a gente, talvez por falta de contingente ou outras ações que possam ocorrer, a gente vê algumas barbáries como assistimos aqui. Minha saudação e parabéns pelo seu trabalho, doutor. Próximo e último vereador do bloco é o vereador Sidney Toaldo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, servidores da casa. Parabenizar o vereador Tito pela vinda do doutor Luiz. Trocamos uma boa conversa, no início, e relatando já alguns fatos. Inclusive até, doutor, coincidentemente na sua fala, eu recebi a ligação agora, neste momento, do presidente do Santa Quitéria, o Brunato, amigo nosso. Sábado, o Iguaçu jogará contra o Santa Quitéria. E ele já preocupado de que forma que nós podemos, sábado, cuidar do jogo. Veja, o clube amador vai ter que contratar seguranças para evitar que haja confronto de torcida. Quer dizer, então o amador está ficando no mesmo sentido do profissional nessa questão. Então acho que isso seria até uma pergunta, mas eu acho que de que forma, que a DEMAF tem trabalhado com as torcidas organizadas na questão antes do jogo. Feito contato com os presidentes de torcidas, os líderes, ou algo assim, porque realmente a gente viu aí cenas lamentáveis. E isso no amador, eu já lhe relatei, o senhor soube também dessa situação que houve no Santa Quitéria e Fortaleza. Inclusive o presidente do Quitéria me disse agora há pouco que tem câmeras de monitoramento lá dentro, mas a coisa está tomando uma dimensão muito grande. Então acho que a preocupação hoje não é só no profissional, é no futebol amador,
Estamos chegando agora na reta final do Campeonato Amador e a preocupação é iminente. Daqui a pouco acontece uma tragédia dentro de campo, no estádio, uma morte, aí não sabemos a que caminho tomar para tomar um rumo, seja com leis drásticas ou que sejam punidas esses torcedores. Torcedores não, quem faz isso não é torcedor. Esses são 30 vândalos, segundos, né? Fernando. Então, só parabenizar pelo seu trabalho, doutor, e com certeza, como vereador e presidente do clube, podem contar conosco aí numa parceria, numa ajuda, em ideias, sugestões, para que nós possamos achar soluções para esse momento tão triste que vive o futebol com relação à violência. Obrigado, senhor presidente. Devolvemos a palavra ao doutor Luiz Carlos Oliveira. Na sequência, teremos o segundo e último bloco. Quero agradecer ao Alexandre, o vereador Alexandre, pelas palavras, ao Leônidas, ao Tualdo, e vou responder a primeira pergunta com referência ao monitoramento. Nós temos dentro do Atlético Paranaense um monitoramento próximo do ideal. No Curitiba não é tão bom, mas também existe lá um monitoramento. No Paraná, infelizmente, existe, mas é pequeno, vamos dizer dessa forma. Com referência ao monitoramento, nós podemos até fazer esse trabalho juntamente com os clubes, no intuito de identificar esses torcedores que vão em redor do estádio, fazer a baderna, procurar inimigo, vamos dizer dessa forma, para eles brigarem. Porque, na verdade, o torcedor que vai ali, fora do estádio, ele fica ali só para brigar. Ele fica bebendo, ingerindo a bebida e usando droga, ele vem que nem mate-leão, já vem queimado, e aí é um passo para as coisas acontecerem. Então, nós podemos cobrar os clubes, sim, para uma maior efetividade nessas câmeras, para que nós possamos identificar esses torcedores. Isso é extremamente interessante. Tenho que falar também que com as medidas que são dadas, inviabilizar, entrar na parte econômica, tem pessoas que vão ali e que não têm nem residência fixa. Então, ficaria extremamente difícil para que nós fizéssemos um trabalho financeiro em cima desse pessoal. Mas podemos, sim, lamentavelmente, pensar em restringir a liberdade dessas pessoas. Porque se nós não restringirmos a liberdade, eles vão dar risada, não vou usar o termo chulo, mas eles vão rir na nossa cara, porque eles entram por uma porta, saem pela outra e amanhã estão fazendo exatamente igual. Isso é uma coisa que nós sentimos, vereador, é uma coisa que nós sentimos. Com referência ao vereador Leônidas, eu acho que essa casa pode sim fazer um projeto de lei afastando os ambulantes em volta do estádio, para que isso não seja permitido. Volto a repetir. Ah, não, mas nós estamos ganhando nosso dinheirinho, honestamente. Não, não estão. Não pagam impostos, vão lá, ficam o dia inteiro agrupando aqueles torcedores bêbados que ficam lá e na hora do jogo vão para arrumar confusão. Então, eu acho que uma legislação para que esses ambulantes sejam proibidos de estar em torno do estádio, numa distância X, eu acho que isso compete aos senhores. E eu acho que podem, sim, fazer alguma coisa nesse sentido. Com referência ao que me falou o vereador Tualdo, nós temos jogos da Suburbana, jogos que são extremamente disputados, interessantíssimos, de torcidas calorosas, como São Atlético e Coxa. São torcidas calorosas na Suburbana. Porém, vereador, é preciso que se fale uma coisa. O árbitro de futebol não deve dar início à partida se ele não se sentir seguro suficiente para ele fazer a partida de futebol. E essa segurança passa também para a torcida, porque ele sabe que ele está ali, mas uma invasão da torcida, eles estão em 3, 4, a torcida está em 500. Quem vai sair prejudicado? O árbitro. Então, a Polícia Militar tem uma dificuldade muito grande no efetivo, como nós também temos, tá? Só temos que lamentar, já tinha falado anteriormente,
a perda do poder de polícia por parte da Guarda Municipal, que sempre nos atendeu, diga-se de passagem, muito bem. Eu fui delegado de 4 Barras, moro lá, e a polícia da Guarda Municipal é que fazia comigo a segurança da cidade. E se não fosse eles, naquela oportunidade, nós teríamos uma dificuldade imensa. Então, é preciso, vereador, que nós tenhamos a guarda do nosso lado para nos auxiliar em jogos. O efetivo deles também é pequeno. Teríamos que ter mais guardas, mais policiais. Lamentavelmente, nós não temos. Não vou entrar na contratação porque não é a minha seara, mas o nosso efetivo é pequeno, senhores. É pequeno para controlar tudo isso que está aí, de uma sociedade intolerante. Lamentavelmente, nós não temos possibilidade de atendê-lo, de ir lá com a polícia, com o nosso efetivo, que é 11 policiais da DEMAF. Nós temos 11 policiais para fazer todo o estado do Paraná. Então, temos uma dificuldade muito grande. Peço encarecidamente que procurem a Guarda Municipal para estar presente nos jogos, para que os senhores tenham uma tranquilidade maior. Passamos ao segundo bloco de vereadores inscritos. Temos inscritos o vereador Marcelo Fachinello, vereadora Sargento Ana Guerreiro e vereador Noriceto. Temos ainda 9 minutos de tribuna livre. Tem alguns vereadores querendo fazer a inscrição. Nós já vimos bloqueado no momento em razão do tempo. Pergunto ao plenário, nós temos aqui para ainda que gostariam de falar a vereadora Flávia Francischini, vereador João das Cinco Irmãos, vereador Bobato, vereadora Noemi e vereador Pier. Vamos prorrogar, então, a tribuna livre por mais 20 minutos. Vereador Pier, favorável à prorrogação? Então, o plenário concorda, vamos prorrogar por mais 20 minutos. Na sequência, faremos os outros blocos. Então, primeiro, esse bloco é o vereador Marcelo Fachinello, sargento Tânia Guerreiro e Noriceto. Vereador Marcelo Fachinello. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham. Cumprimento especial ao delegado Luiz Carlos, ao vereador Tito Zeglin pela iniciativa de trazer esse tema para discussão aqui, que já está acontecendo, inclusive. Nós criamos um grupo de trabalho, uma frente de trabalho de enfrentamento à violência nos estádios. Criamos aqui com diversos vereadores que participam, os que me antecederam, inclusive todos eles fazem parte dessa frente. Como o senhor citou, já levamos esse documento que partiu desta união dos vereadores aqui para a OAB, naquela audiência pública, e logo em seguida fizemos a mesma coisa que o senhor fez anteriormente com o deputado federal Stefanes, fizemos com o nosso líder da bancada federal agora, em Brasília, o deputado Toninho Vantir, que já tem esse documento em mãos e que busca uma audiência, inclusive, com o Ministério da Justiça. Porque nesse documento, doutor Luiz Carlos, e todas essas imagens que o senhor trouxe aqui para a gente, lamentavelmente, dentro dos estádios, eu presenciei ao vivo, porque eu frequento estádio de futebol para trabalhar pelo menos 3, 4 vezes por semana, o senhor sabe, muitas vezes o entrevistei já para falar, infelizmente, sobre esse tema, há 23 anos. E há 23 anos esse problema, pelo menos nesse tempo que eu estou aí, acontece. Às vezes com mais, às vezes com menos intensidade. E o que a gente vê é que falta, como o senhor disse, e aí que eu gostaria de chegar à pergunta, como o senhor disse, uma legislação mais dura. Porque se eu sair na rua e quebrar um patrimônio público, certamente eu vou responder por isso. Se eu sair na rua e quebrar uma propriedade privada, certamente eu vou responder por isso. Se eu sair na rua e agredir uma outra pessoa, certamente eu vou responder por isso. Mas parece que para torcedor de futebol tem uma lei diferente. Então, se tem uma lei diferente, eu gostaria de saber do senhor. Não é preciso uma lei mais pesada no direito processual penal, dando facilidades para vocês fazerem o trabalho de vocês, no direito penal especificamente, com punições, tipificação de crime mais dura, até talvez no direito esportivo e também na legislação geral, como disse o vereador Alexandre, para punir CPF, mas também para punir, quem sabe, CNPJ, dificultando o trabalho dessas organizações? Essa é a minha pergunta. Obrigado, senhor presidente. Próximo, a vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Quero parabenizar o meu colega Tito por trazer o Dr. Luiz Carlos aqui. Muito boa sua explanação, delegado.
E eu gostaria de dizer, senhor delegado, eu sou policial militar e trabalhei muitas vezes em estádios. A dificuldade é enorme para a gente que está trabalhando no estádio em números reduzidos, como o senhor mesmo mencionou, contra uma torcida gigantesca que não tem o que pare eles. O Facchinetti falou sobre leis. Eu, assim, concordo plenamente com ele. Eu acho que tinha que ter uma lei mais rigorosa, porque nós, enquanto policiais militares, se nós fizermos qualquer coisa, nós respondemos, e eles ficam impunes. Outra coisa que eu gostaria de deixar esclarecido para o senhor. Eu me criei andando a cavalo. Eu sou do interior do Paraná, e nunca trabalhei na cavalaria. Mas eu sei que aquele animal dificilmente iria pisar em alguém se não fosse acidental, se não tivesse como ele desviar as patas ali, não tivesse aonde ele colocar a pata e fosse acidental. Então eu não acredito, veja bem, eu me criei andando a cavalo, eu não estudei sobre isso, eu tenho experiência de vida, eu não acredito que aquele acidente que teve fosse intencional daquele animal, né? Ou de quem estava conduzindo ele. Eu gostaria de parabenizar o senhor e dizer que nós precisamos sim da guarda também ajudando, porque nós da Polícia Militar somos em poucos homens e não damos conta de uma multidão daquela enfurecida. Meu filho tem a carteirinha do estádio do Atlético. Nós compramos uma cadeira para ele. O senhor falou da mãe vendo aquela cena ali. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo aquilo. E eu garanto para o senhor que se eu estivesse lá, eu ia sair na bordoada com aquele pessoal lá. Eu ia sair em defesa do meu filho, do mesmo jeito que eles estavam atacando ele, eu atacaria eles também. 10 vezes se fosse preciso. E não dá para chamar aquela turma de animal, porque nós ofendemos os animais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Próximo vereador Noriceto. Bom dia. Gostaria de parabenizar o vereador Tito Zeglin pela iniciativa dessa tribuna livre e agradecer ao doutor Luiz Carlos pela presença e pela importante explanação. Também sou um assíduo frequentador do estádio com a família, frequentamos bastante Couto Pereira, e também ficamos estarrecidos com essas barbaridades, com essas barbáries que acontecem em dias de jogos. Na minha opinião, extinguir as torcidas organizadas não resolve nada, né? Pode até piorar a situação, porque, de certa forma, como o doutor falou, a torcida organizada também pode ser uma aliada no combate a essas ações. Mas o que mais deixa a gente estarrecido é que as pessoas que participam, várias pessoas que participam se envolvem nessas confusões, nessas brigas, são detidas, identificadas, no jogo seguinte estão lá circulando livremente, aprontando novamente e circulando no meio da torcida. Então, uma medida que me chamou a atenção, há um tempo atrás, era aquela que nos dias de jogos, além de não poder entrar no estádio, porque essas pessoas normalmente nem entram no estádio, não, elas vão fazer bagunça fora do estádio. Além de não poder entrar nos estádios, essas pessoas tinham que se apresentar na delegacia umas 4, 5 horas antes, e também permanecer um tempo depois das partidas. Isso evitava com que elas se envolvessem em confusão, dentro e fora do estádio. Então, minha pergunta é a seguinte: o que precisa para essa medida ser tomada? Existe necessidade de uma decisão judicial? A delegacia pode chamar as pessoas a comparecer nos dias de jogos? É uma medida realmente eficaz? Existe logística para fazer esse tipo de punição, de ato? Então, seria essa a minha pergunta. Muito obrigado pela atenção. Devolvemos a palavra ao doutor Luiz Carlos para responder esse bloco. Na sequência, teremos mais um bloco. Então, eu vou responder. Já, primeiramente, faltou um pedaço do vereador Leônidas lá, com referência à torcidas organizadas, que eu vou responder. Nós tivemos a preocupação de entrarmos em contato com o presidente da Mancha Verde e também com o presidente da Fanáticos, para que nós façamos um trabalho junto a essa torcida no próximo jogo, que virá aqui no próximo dia 30. Vamos tentar, no amor, de todas as formas, porque no terror não deu certo. Não deu. Lamentavelmente, essas cenas que aconteceram aqui, sargento, a senhora tem razão total quando fala do seu filho.
Porque uma mãe, vendo a barbárie acontecendo com o filho dentro do estádio, ela tem que ficar como a vereadora, com o coração na mão. E isso, lamentavelmente, tem acontecido. Com referência ao vereador Marcelo Fachinello, essas torcidas, nós temos no estádio, para que os senhores saibam, um GCRIM. O GCRIM é composto de um juiz, de um promotor e de um advogado. E no próprio estádio é feita uma transação penal. Respondendo a sua pergunta, vereador, muitas vezes nessa transação penal é feito lá para que eles, em dia de jogos de A, B ou C, estejam presentes na DEMAF. Hoje, nós já temos aproximadamente 20 de uma torcida e 15 da outra. Eu tenho medo que amanhã exista um confronto dentro da minha delegacia, porque o efetivo é pequeno. Como a vereadora falou, a Polícia Militar é herói. São os heróis de ficarem controlando esses jogos, porque eu tive a oportunidade de ver no jogo Palmeiras e Coritiba, no Couto Pereira, quando saiu a torcida do Coritiba, avisada por algum celular que de fora estava ocorrendo uma briga, se aquela torcida sai, muitas outras mães iriam chorar morte de filho. Muito. Lamentavelmente, nesse jogo, teve um torcedor que tomou um tiro de borracha no olho, ficou cego. Nós fizemos um inquérito, procurei levantar a ficha pregressa dele, homicídio e briga em campo de futebol. Então, vejam os senhores, esse torcedor vai ali para um confronto entre torcida e a polícia. Quem afronta a polícia? Só bandido. Só bandido. Cidadão de bem não afronta. O máximo que ele pode é não discordar com uma atitude, mas ele não afronta o policial. Jamais. Mas, lamentavelmente, nós temos na torcida verdadeiros malfeitores. Como o vereador colocou, nós vamos tentar de todas as formas minimizar esses problemas. Agora, se porventura as torcidas organizadas, que normalmente vêm conosco, diga-se de passagem, tanto do Paraná, como do Coritiba, como do Atlético, sempre estão conosco. Mas existem os comandos, e esses são os maiores transtornos, que vêm aí fazendo essas depredações. Brigas em tubo, são eles. E, lamentavelmente, nós temos que conviver com essa selvageria, essa barbárie que tem acontecido aí. Então, assim, legislação, lei, nós precisamos restrição de liberdade. Infelizmente, tem que ser dessa forma. Torcida única, nesse momento, porque dentro do estádio, os estádios são particulares. A Polícia Militar não atua mais dentro do estádio. Vão contratar segurança. Quem é o segurança? Vizinho do traficante, vizinho do ladrão. Você acha que na hora da barbárie ele pode tomar uma providência? Ele vai olhar para o outro lado, porque ele é vizinho, o cara é bandido. Ele ganha 70, 80 reais por jogo para estar lá. Às vezes o cidadão fala, onde você vai? Não, eu vou para o outro, bota o colete nele. E lá vai ele de segurança. E nós temos que trabalhar com isso. Muitas vezes, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para os seguranças no Couto Pereira, vereador Zeglin. E muitos deles não tinham curso, muitos deles não tinham nada, nenhum preparo para estar ali. E aí, sobra para quem? Para nós, porque existe ali uma série de outras demandas que dependem daquele segurança. Aquele segurança credenciado pelo dono lá da empresa que é contratada pelo clube. Mas não é o suficiente, vereador, infelizmente. Então, nós vamos tentando de todas as formas, como eu disse anteriormente, contato com a Mancha, contato com a Fanático, contato com a Império. Se isso não der certo, nós vamos sim entrarmos no ramo da torcida organizada, junto ao Ministério Público, que é amplamente favorável à torcida única na nossa cidade.
Boa. Próxima vereadora inscrita, então, próximo bloco, vereadora Flávia Francischini, vereador João das Cinco Irmãos e vereador Mauro Bobato. Com a palavra, vereadora Flávia. Bem, eu quero parabenizar o vereador Tito pela iniciativa em trazer o querido amigo, o delegado Luiz Carlos, que é um profissional extremamente capacitado, respeitado pela Polícia Civil, por todos nós do Estado do Paraná, e para discorrer de um assunto que semanalmente, né, nos preocupa toda a população, que é a questão das brigas das torcidas organizadas nos dias de jogos. Eu quero também dizer ao Luiz Carlos, que é nosso amigo particular, do Fernando, meu, parabenizar pela fala. E aqui eu não quero perguntar, na verdade, eu quero só fazer uma observação. Nós tivemos aqui o comandante Hudson, o comandante-geral da Polícia Militar, e na fala dele, ele veio para falar da atuação da Polícia Militar, e ele veio para poder, quando ele veio nos falar sobre toda a atuação da polícia, em uma das falas dele, eu falei a respeito dos jogos, né, dessas confusões, inclusive, o que eles faziam, o que a Polícia Militar fazia quando tinha essas confusões, se os policiais estavam preparados para, no meio da confusão, se eles estavam preparados para identificar uma pessoa especial, um deficiente, um autista, por exemplo. Você sabe que a gente tem o Bernardo, que é autista. E o que me fez observar ali foi quando você falou de um deficiente, né? Exatamente, aquele rapaz que foi agredido. Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Então, realmente, para te parabenizar por essa sensibilidade, né? Estou vendo que a Polícia Civil está anos-luz, mais uma vez. Então, realmente, para parabenizar por essa sensibilidade. Obrigada, mais uma vez. Obrigado, vereadora Flávia. Vereador João das Cinco Irmãos. Bom dia a todos. Parabenizar o vereador Tito pela iniciativa, o doutor Luiz Carlos pela explanação. Foi falado aqui sobre punições, alguns vereadores comentaram, até o senhor mencionou que tem uma conversa com um deputado federal aqui do Estado para estar tratando, elevando algo para que se torne mais efetivo mesmo na questão da legislação ser aplicada com mais rigor. Na Inglaterra, na década de 80, teve uma grande tragédia, que morreram quase centenas de pessoas no mesmo jogo. E lá, né, foram feitas muitas ações que melhoraram, né, para combater os famosos hooligans, que tanto aterrorizaram os estádios, né. Tem como, lógico, primeiro mundo, né, às vezes é mais fácil a implementação, a gente está, de repente, aprendendo com eles conseguiram essa diminuição. E outra pergunta, em relação aos dados, a gente observa que parece que depois da pandemia, as pessoas estão com aquela afã de estar indo em mais aglomerações, em jogos, enfim. O senhor observa, tem dados, se está tendo mais confrontos nesse período que voltou agora de reclusão, da pandemia, está tendo mais brigas, o que a polícia observa, os dados trazem, né? E a questão também da torcida única, né? 30 segundos. Será realmente uma solução imediata para esse momento? Porque realmente está bem complicado e trazendo à tona, né, essa violência tão grande aí nos estádios. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador João. Vereador Mauro Bobato, com a palavra. Obrigado, presidente Ney Leprevot. Ao mesmo tempo que agradeço, parabenizo a iniciativa do vereador Tito Zeglin, agradeço a oportunidade de escutar alguém com a propriedade, agradeço a presença do delegado Luiz Carlos e sua equipe e escutar alguém com a propriedade que você tem para falar do que você tem vivido. Particularmente, sou contrário à torcida única por paixão, mas eu até comentava com o Alexandre um dia me falou assim, não, Mauro, é necessário, é um mal necessário. Sou contrário por paixão, porque eu acho que é uma maneira de interação, uma coisa bacana, mas quando a gente não consegue frear e parte para a barbárie, eu entendo a posição de Vossa Excelência, eu sei da dificuldade de estrutura que o Estado tem para tutelar, e eu sou a favor da liberdade, que todos respondam pelo que fazem, mas temos que buscar esse caminho da punição. Então, no âmbito federal, a gente conversava, o Marcelo Facchiniello teve uma boa iniciativa, que é uma provocação, a gente se sente um pouco impotente, mas é uma provocação para que as coisas aconteçam e a gente procure caminhos para solucionar.
que só as forças de segurança acredito que não seja, a população, a gente também tem que começar a identificar da história que eu falei de ser favorável à torcida única, aí assim como eu me coloco quando a minha filha vai para o estádio, eu acho bacana, e fervem, e gritam, e fazem bagunça, mas também fico preocupado que daí que extrapola para essa situação de ver uma filha, alguém ser atingido, e eu sei. Então, a gente se sente um pouco impotente, delegado Luiz Carlos, mas eu agradeço a oportunidade de escutar isso aqui, eu começo a rever alguns conceitos também, e a gente está pensando numa solução para tentar dizer alguma coisa. Mas obrigado pela oportunidade de entender e meu respeito pela consistência que você fala e do que você vivencia e sofre com isso ali também. Obrigado, presidente Alexandre. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a vereadora Flávia, que além de minha amiga, marido, meu amigo, já falei a respeito dele, e a respeito desse problema de torcida, muitas vezes nós temos casos de pessoas excepcionais que vão ao estádio, problemas que as pessoas vão. E nós temos um local, vereadora, que é destinado a essas pessoas e normalmente nós deixamos ali alguém próximo para que dê ali uma sustentação para essas pessoas. Eu sei disso. Com referência ao vereador que falou a respeito das torcidas e tudo mais, eu tenho que dizer uma coisa. As torcidas hoje, elas são diferentes de tempos atrás. A composição desses torcedores, vereador João, que essa torcida já não é a mesma. Ela é composta de outros integrantes. E, lamentavelmente, a polícia, ela requer de lei, sim, como falou ali o vereador Marcelo Facnello, que nós precisamos restringir a liberdade. Não é nós que queremos prender as pessoas, nós temos presídios extremamente lotados, e não é a solução para o término dos problemas. Mas, se nós não coibirmos de uma forma eficácia esses torcedores, restringindo a sua liberdade, eles entram por uma porta, saem para outra, e no dia seguinte, ou no mesmo dia, a hora que sair, vão praticar a barbárie. E compete a nós identificarmos depois. São pessoas que, quando chegam na delegacia, os senhores têm dó. Os senhores têm dó. Eu tenho dó. Mas, lamentavelmente, eles estão mascarados ali. São escaramuche, estão mascarados. Porque, volto a repetir, quando eles estão em 1, 2, eles são cordeiro. Quando estão em 20, eles se enchem de coragem. São covardes e praticam aquelas agressões covarde, pessoa no chão, cara com um pedaço de pau, batendo na cabeça. Qual é o intuito? O que ele quer fazer com aquele torcedor, se não é um dolo eventual? Ele não quer matar? Ele não assume o risco de matar? Então, nós precisamos de leis, vereador. Precisamos de leis. A polícia, lamentavelmente, não é fácil ser vidraça. Pedra é muito mais fácil. Ser vidraça é difícil. Nós precisamos de leis para que nós possamos restringir a liberdade desses malfeitores ou marginais travestidos de torcedores. Obrigado. Próximo bloco, vereadora Noêmia Rocha, vereador Pierre e vereador Éder Borges. Com a palavra, vereadora Noêmia. Muito obrigada. Parabéns, vereador Tito Zeglin. Trazer aqui o delegado Luiz Carlos. Doutor Luiz Carlos, eu quero... parabéns pela sua explanação. Muito obrigado, vereadora. Eu sou contra a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios, porque fomentou a violência, a gente tinha dados estatísticos. Eu queria saber se o senhor ainda tem esses dados do antes, quando era proibido, e de agora, quando liberado. O que eu percebo, delegado, é que eu vi que vocês fazem um atendimento a eventos como futebol e outros eventos. A minha pergunta é, eu sou da comunidade evangélica, qual que é o parâmetro? Eu quero que isso se torne público, mas eu sei a resposta entre essas festas, esses estádios e os eventos religiosos. A pergunta, a quem interessa essas torcidas organizadas? Porque a que a gente percebe é uma torcida organizada em prol da violência.
Eu não entendi o contexto de ter torcidas organizadas com tanta violência. Se você abre no Google, as violências dos futebols é de torcidas organizadas. Organizadas para quê? E eu quero fazer uma crítica, com todo respeito ao governo do Estado, de não ter efetivos para que possa também ajudar o departamento, ajudar esse contexto, para que possa fazer 30 segundos. Para que possa fazer um trabalho mais efetivo, e precisa de efetivo, de equipamentos. Como é que está a situação do departamento? Qual que é o maior déficit, além do efetivo, que é muito grande, como o senhor disse? O que precisa ser feito? Concurso público, trazer mais, equipar? Essa é a minha pergunta. E como nós, enquanto vereadores, podemos contribuir? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Noêmia. Vereador Pier Paulo Petruzzello, com a palavra. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o Luiz Carlos, parceiro de longa data, um dos melhores policiais que nós temos no estado do Paraná, delegado, sempre muito competente, eu conheço há mais de 10, 15 anos. Eu preciso fazer aqui uma reflexão que é fundamental. Eu vou em estádio de futebol todo final de semana, tenho 40 anos de idade, vou desde os meus 3 anos. E para mim está muito claro uma coisa que a gente não pode escapar. Primeiro, legislação federal. Eu e o Faquinello somos 2 defensores de leis punitivas, crime hediondo, crime, qualquer tipificação para briga em estádio de futebol. Ponto. Esse é o número 1. O número 2 é o seguinte: a polícia militar, ela é protetiva, ela também tem a repressão, mas ela tem que proteger e dar segurança. Ela tem alguns abusos, acho que existem sim alguns abusos, tanto que aconteceu no caso do Paraná Clube, já aconteceu no Couto Pereira, e esquece, porque a cavalaria, a Rony, mete o cacete mesmo. Então, vamos aqui falar o português claro, mas também não dá para culpar a polícia militar. Polícia Civil do Luiz Carlos, a menos culpada de todas, porque só investiga depois que aconteceu, a gente sabe disso, está lá o inquérito, ele consegue na sede organizar. Essa é a verdade, ele tem um trabalho competente, mas está preso, no sentido da palavra, está preso, ele não tem muito o que fazer, porque ele é da Polícia Civil. Então nós temos que separar aqui o que a Polícia Civil tem que fazer, o que a Polícia Militar tem que fazer e o que a legislação federal. Só a legislação federal resolve. E dizer o seguinte: fui o autor da liberação de bebida em estádio de futebol, porque não é o torcedor comum que promove confusão. Nós sou rigorosamente contra a torcida única, Agora, dá para se adotar um modelo como se adota na Itália, jogos de risco. A torcida do Santos com o Coritiba, todo mundo sabia, já tinha tido confusão em São Paulo. Era óbvio que ia ter retaliação em Curitiba. Então, esse tipo de torcedor não pode vir mais. Dá para separar o joio do trigo? Dá. Não é competência só da Polícia Civil? Não é. Eu só acho que a gente não pode ficar apontando o dedo. Ah, é culpa da militar, é culpa da civil. E tem que existir uma lei federal rigorosa, Alexandre, rigorosa, que só assim nós vamos conseguir punir. Agora, com todo respeito, torcida única e proibição de estádio de futebol é a medida mais simples para o Estado lavar suas mãos e dizer assim: vamos aqui porque para nós é mais fácil. Quero cumprimentar o Luiz Carlos e toda a equipe da Polícia Civil que está aqui, porque nós sabemos a competência desses caras em trabalhar na DEMAF, trabalhar o combate ao crime organizado. Obrigado. Dentro das torcidas organizadas, porque tem muita gente boa na torcida organizada, mas tem muito bandido também. Obrigado, vereador Pier. Com a palavra agora o vereador Éder Borges. Obrigado, presidente. Bom dia, senhor delegado. Cumprimento pela explanação, cumprimento também o vereador Tito Zeglin por trazer esse tema tão importante à baila. 2 pontos, brevemente. De fato, penso que é uma questão de legislação federal, conforme disse o vereador Pier. Nós precisamos de leis mais duras, né? E nós enfrentamos ainda um lobby aqui no nosso país, não só no nosso país, que protege bandido. O chamado direito dos manos, isso é um problema que de fato nós enfrentamos. Agora, o que eu trago aqui em questão até já foi brevemente tocado no tema da segurança privada, né? O clube não é uma instituição pública, mas fica por conta da polícia cuidar desses problemas que acontecem, né, nos jogos de futebol. E o senhor trouxe aqui a questão de que
nós temos um problema de treinamento, de capacitação, né, da segurança privada. E eu gostaria de saber se nós, vereadores, podemos trabalhar de alguma forma para que haja uma capacitação do setor privado, porque eu acredito que seria interessante, de fato, nós transferirmos ao máximo para a iniciativa privada esse problema. Muito obrigado. Obrigado, vereador Éder. Antes do delegado responder, nós vamos estender o tempo, porque temos mais um bloco. Os vereadores que forem favoráveis à extensão do tempo permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Então, passo a palavra ao doutor para que faça as suas considerações. Eu vou começar respondendo pelo vereador Pires, como ele disse, meu amigo já de muitos anos, e independente, eu quero para que os senhores saibam, quando existe torcida única, não somos nós que motivamos a torcida única, é o pedido dos clubes, a pedido da torcida única. Quando nós conseguimos a torcida única Santos e Curitiba, na Copa do Brasil, nós, eu, o Carlos e um outro amigo da Guarda Municipal, ficamos na torcida visitante e fizemos acontecer porque não tinha torcida nenhuma. Por que nós fizemos acontecer? Porque nós recebemos um ofício do Curitiba e um ofício do presidente do Santos, dos dois presidentes, solicitando a torcida única. Então, nós fizemos acontecer. Fomos ao Ministério Público, fomos à CBF, fomos à mídia, para avisar que não iria. Fomos nas forças de segurança, porque se não fosse a PRF, eles teriam vindo para cá. Imagina o cidadão que vem de Santos aqui, depois daquela barbárie lá, chegar num dia de semana à noite, perder o jogo, e depois quebrar tudo e ir embora. Então, não somos nós que detectamos e falamos, olha, vai ser torcida única. Não, essa torcida única é pedida pelos clubes. São os clubes que nos motivam, tá? Sempre foram os clubes. Com referência à vereadora Noêmia, quero dizer uma coisa, nós participamos das feiras de shows e eventos, normalmente na Pedreira, na Expo Center, lá em Pinhais, e nós temos, quando esses shows são aventados, eles passam na CAGE, e ali é determinado a situação do show e de como é. Por exemplo, nós tivemos um show em Curitiba, lá na Pedreira, onde teve um evento da medicina, onde teve um participante, um garoto, um estudante de engenharia, que morreu. Lamentavelmente, a família quer saber o que acontece. E o fato é que ele morreu. Nós estávamos em outro evento, não estávamos lá. Somos contrário, vereadora, a bebida no tempo, open bar durante todo o tempo. Não pode existir open bar num evento como esse, todo o período. Se ele quer abrir o open bar, ele abre durante 2 horas e fechou. Não pode ser o dia todo open bar, porque quando chegar no final da festa, o participante lá, o integrante lá do show está daquela maneira lá, andando, cambaleando de um lado para o outro, e aí a família quer providência. Lamentável isso. Nós lamentamos muito. Mas, com referência à bebida, volto a repetir, não posso emitir opinião porque sou delegado de polícia, e delegado se restringe aos autos de inquérito. Agora, se os senhores falarem em torno do Estado a bebida, eu sou extremamente contrário a esse problema, tá? Porque ali ficam aglomerando essas pessoas que vão trazer o transtorno dentro do estádio. Com referência ao vereador que falou conosco anteriormente... Delegado, eu perguntei a quem interessa... Vereador Éder. Delegado, eu perguntei a quem interessam essas torcidas organizadas. A torcida organizada. Então, assim, a torcida organizada, ela recebe normalmente uma ajuda de custo do clube, ou ingresso, ou coisas assim. Ela se desloca
para qualquer lugar, para incentivar o clube, obviamente que interessa ao clube, senão ele não tinha proporcionado isso. Só que essa mesma torcida faz um terror, como está passando o Coritiba agora, que está na zona do rebaixamento, e a torcida, em vez de incentivar o time, trazer uma força para o time, vem fazendo terror com faixas, ameaças e tudo mais, que só veio a trazer transtorno para o clube. É a mesma torcida que eles apoiam. Lamentável, mas é assim. E eu tinha que responder para o vereador Éder. Realmente a legislação é necessária, vereador. É necessária. Se nós não tivermos essa legislação, fica difícil para todos nós. Falando ao vereador Pier, polícia é polícia. Nós não vamos fazer nenhum restringimento à Polícia Civil, à Polícia Militar, embora a competência de um e de outro sejam divergentes. Mas polícia é polícia e nós nos incluímos em todo e qualquer fato, positivo ou negativo, efetuado pela polícia. Volto a repetir, é extremamente difícil ser vidraça, ser pedra é fácil. É difícil para nós termos esse trabalho com marginais infiltrados. É difícil, porque eles dão risada. Eles só têm medo quando eles vão para a cadeia. E hoje, antigamente, eles tinham medo da polícia. Hoje eles têm medo de não ter dinheiro para chamar o advogado que em 15 minutos tira ele da cadeia. É lamentável, mas essa é a realidade. Luiz Carlos, se me permite 30 segundos, presidente, que é importante. Eu estou com um amigo meu aqui da Itália, que eu até liguei para perguntar como funciona. Tem um modelo que chama-se a carteira do torcedor. Na Itália, a torcida organizada foi contra isso e deu certo. Para comprar ingresso, para ser porque o sócio do clube, é o Paraná também assim, no Atlético no Curitiba, tem que ter endereço fixo, telefone, contato e nome de parente. Ou seja, não se compra ingresso sem ter um registro. É só um adendo para também ajudar na contribuição do debate, e eu quero parabenizar o doutor Luiz Carlos pela brilhante explanação que ele deu essa manhã aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pi. Passamos agora ao último bloco. Tem esse presidente e o vereador Tito Zeglin para finalizar. Então, começo pelo final. Vereador Pier, nós estamos voltando ao momento que nós vivemos na nossa cidade em 2009 e 2010. E nós aprovamos aqui nesta casa uma lei de minha autoria, do vereador Juliano Borghetti e também do vereador Roberto Alcioli, que obriga os clubes que tenham capacidade de mais de 15 mil torcedores a identificarem os torcedores na compra, com nome, com endereço e com documento. Isso foi feito, eu lembro, pelo Atlético já do início, não sei se está fazendo hoje, mas isso ajuda uma identificação interna do clube. Isso não nos dá a identificação externa, que é onde acontecem a maioria dos problemas e a maioria das ocorrências. Mas, enfim, doutor Luiz Carlos, uma honra recebê-lo aqui, fico muito feliz em recebê-lo junto com a sua equipe. Cada vez que eu recebo alguém da Polícia Civil aqui, eu não tenho como não lembrar do meu pai. Minha mãe Lindamira está assistindo agora pela transmissão online, lembrou que o senhor era muito amigo do meu pai também. Sim. Aqui me dá uma saudação especial, saudades também desse momento aqui. E também estou recebendo aqui o meu amigo Manuel Silva Neto, que é empresário, que é consultor na nossa cidade, investe no nosso estado do Paraná. Então, uma honra recebê-los aqui nessa sessão. Parabéns, Tito Zeglin, pela escolha. Também foi uma escolha por causa das situações que nós passamos recentemente. Também lamento aqui o falecimento, a morte do Maurinho, que era o presidente da torcida organizada do Paraná Clube, torcida que nós sempre acompanhamos os jogos, sempre encontramos o senhor presente, é um delegado presente nos estádios, conversando com a torcida, buscando soluções. Então, parabéns, Tito. Obrigado, doutor Luiz Carlos, pela sua presença aqui. Agora, com a palavra, vereador Tito Zeglin. Para encerrar, senhor presidente, demais vereadores, quem nos vê, escuta, esse momento que nós tivemos alguns dias atrás foi aquele momento que a gente percebe que havia necessidade de a gente trazer o doutor Luiz Carlos aqui para fazer alguns esclarecimentos. Porque não é possível que a nossa cidade conviva
todo jogo importante que tem aqui, todos são, mas sempre tem aqueles clássicos da violência, isso mexe com todo mundo, não é só quem está no estádio ou nos arredores, mexe com a família. Imagine você com a tua família sabendo que alguém algum parente foi ao jogo de futebol e a TV mostra a violência, a rádio diz que está havendo confusão, quebra-quebra, etc. E daí, como é que fica? Então vira uma cena geral na nossa cidade. Faltou aqui nas exposições aquela cena do Paulo Gomes, um apresentador de uma rede de TV aí, me parece que da RIC, que andou se escondendo embaixo de um carrinho de pipoca para não ser atingido por pedaços de pau e pelo vandalismo que existe. Então, doutor, foi muito importante, as cenas são de fundamental para que a gente reflita e que a gente, em conjunto, pense, quem sabe, numa solução. Eu sei que tem vários vereadores aqui envolvidos neste processo, que já vem há algum tempo, capitaneados aí pelo Marcelo Faquinello, e tudo é uma colaboração. E eu espero que o PIR tenha também recebido aí as respostas do doutor Luiz Carlos. 30 segundos. Foram positivas. Só agradecer, Luiz Carlos, pela tua presença. Obrigado. Então, devolvemos agora a palavra ao doutor Luiz Carlos para que faça suas considerações finais. Quero agradecer imensamente ao vereador Tito Zeglin, meu amigo de longo tempo, presidente Tico Kuzma, vereadora Flávia Francisquini, Alexandre Leprevot, meu amigo da família. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Quero só fazer um adendo com referência à torcida única. O presidente do Santos, na última vez, nós fomos procurados pelo Coritiba. O presidente do Santos mandou um recado ao presidente do Coritiba: Juarez, se eu não der o ingresso para a torcida, eu não vou conseguir sair na rua, não vou conseguir ir na praia. Então, veja a que ponto o presidente do clube fica refém de uma torcida. Então, senhores, muito obrigado por ter me feito esse convite. Me sinto honrado de estar aqui na casa dos senhores. É um prazer muito grande. Nós já tivemos anteriormente, aqui já fazia algum tempo que eu não vinha, e o tempo passa, mas nós estamos aí. Eu gosto muito de fazer o que eu faço e estarei até os dias que eles vão me aposentar. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Luiz Carlos de Oliveira pela sua participação e convidamos o vereador Tito Zeglin para que proceda a entrega do certificado. Vou entregar juntamente com o vereador Tito. O vereador Alexandre Leprevot assume a presidência, por favor. Encerrada então a tribuna livre, passamos agora à ordem do dia. A senhora primeira secretária
Senhora segunda secretária, fará a gentileza de proceder à leitura do primeiro projeto em pauta.